Queridos, abra sua Bíblia em Efésios. É com muita alegria e muito mais temor que eu trago de novo a palavra do Senhor a vocês. Quem esteve aqui na terça-feira? É uma continuação daquilo. É uma outra palavra para entender muito mais profundo aquilo que eu preguei na terça-feira. Quem não ouviu, está no grupo, tem a pregação. Dá mais entendimento do que eu vou pregar hoje. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Todos acharam? Glória a Deus. Está escrito assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Só até aí, queridos. Vamos orar a Deus para que Ele possa me usar de acordo com a vontade dEle, não da minha. Senhor meu Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, e de tudo do que neles há, Pai, inclina teus ouvidos até aqui, meu Deus, e usa-me de acordo com a tua vontade, Papai. Que eu não diga o que eu quero dizer, e que eu diga o que o Senhor quer falar à igreja hoje. Que eu seja a sua boca a falar aqui, meu Deus. Que toque o coração dessas pessoas. Que todo o comichão que tem nos ouvidos caia por terra, para que ele possa entender a tua palavra, meu Senhor. Lembre, meu Deus, lembre-se, eu sou um simples homem. Pai, eu sou simples barro. Então, meu Deus, usa-me de acordo com a tua vontade. De maneira alguma permita que eu lhe use, meu Deus, mas usa-me de acordo com a tua vontade. Assim eu entrego essa oração por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entrei na tua presença, e assim, meu Pai, eu entrego essa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, querido. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Para complementar essa passagem, queridos, eu vou passar mais umas passagens para vocês, para certificar do que tem que ser dito aqui hoje. Em 2 Coríntios 1, no versículo 21 e 22, está escrito assim, ó: ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que há por vir. Em 2 Coríntios 5,5 também está escrito: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que há por vir. Querido, redenção vem da palavra redimir, que significa readquirir uma propriedade que estava perdida. Essa é a explicação da palavra redenção. Em Hebreus 10:1 está escrito: porque toda lei é soma dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles chegam. Aqui está dizendo que o Velho Testamento é sombra do Novo. Para você poder entender o Novo Testamento, você precisa conhecer o Velho Testamento. Ele vai te explicar o que Cristo está falando tudo no Novo. Então é interessante isso. Eu converso com algumas pessoas, amigos meus, que se dizem cristãos, vamos dizer assim, que estão há 10 anos já no Evangelho e nunca leram a Bíblia de capa a capa. Eles leram um trecho, aquela palavra daquele dia, não tiveram coragem de ler de Gênesis e Apocalipse. Se você não ler de Gênesis e Apocalipse, você não vai entender o que está escrito. Você vai dar o entendimento que você quer, não o que a Bíblia quer falar. Você precisa conhecer. Ah, acabei de ler a Bíblia. Volta e lê de novo. A mesma passagem parece que é uma nova passagem, né? Porque você voltou a ler aquela palavra. As pessoas dizem que a palavra de Deus se renova a cada dia, né? Ela não se renova a cada dia. Cada dia Deus fala com você de uma forma diferente. O que se renova a cada dia são as misericórdias do Senhor. Por isso nós temos que pedir perdão todos os dias. Ele está todo dia disposto a perdoar você. Em Provérbios 25:2 está escrito assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas, e descobri-las é a glória dos reis.
A glória de Deus é ocultar as coisas, e descobri-la é a nossa glória, a glória dos reis. Queridos, antes de eu explicar aqui para vocês aqui, eu preciso explicar como que funcionava o senhorio antigamente, de acordo com o Antigo Testamento. Como que funcionava isso? Vamos imaginar que a pastora era uma fazendeira muito importante, tinha muito dinheiro, e eu adquiri uma dívida com ela, e não consegui pagar essa dívida. Então, automaticamente, eu e minha família éramos escravos dela. Escravos que não conseguimos pagar essa dívida. Como que a gente consegue ser liberto dessa escravidão? Ou um parente próximo pagava a sua dívida, ou no ano do jubileu. De 50 em 50 anos, vinha o ano do jubileu. Se você fosse judeu, 6 anos, no 7º ano, você já era liberto. Tá? Aí tem uma revelação em que todos nós agora somos judeus, né, no Espírito. Então é no 7º ano, no milênio de Cristo, nós vamos ser libertos. Né? Mas vamos lá. Se o ano do jubileu foi em 2000, o último ano do jubileu foi em 2000, então se você virou escravo hoje, se eu virei escravo hoje dela, eu já tenho 16 anos já pago. Então falta só mais 34 anos para se completar os 50, entenderam? 50 anos, o ano do jubileu, você seria livre. Ou se algum parente próximo pagasse a sua dívida. Se eu fosse escravo dela, solteiro, quando eu fui escravo dela, quando passasse o ano do jubileu, ou alguém pagasse minha dívida, eu sairia solteiro. Se eu fosse casado, eu e minha família seríamos escravos dela. Entenderam? Se eu fosse solteiro escravo dela, e ela quisesse dar uma das escravas como esposa para mim, e nós tivéssemos um filho ali, no dia do jubileu, eu seria solto. A minha mulher e minha filha continuava sendo propriedade dela. Mas vamos imaginar que ela foi uma boa senhora para mim. Então eu pedia para ela, eu falei assim, eu não quero mais ser filho, eu quero ser escravo seu. Vamos imaginar que eu tinha 30 anos, passou 50 anos, 80. Eu vou querer ser livre para quê? Ela vai cuidar de mim agora até o resto da vida, né? Então eu quero que ela continue sendo a minha senhora. O que eu faria? O que eu fazia? Eu ia até ela, nós íamos vamos dizer, um fórum da época, né? Marcava a minha orelha com um brinco, e toda vez que eu andasse com ela na rua, todo mundo sabia que eu era escravo dela, porém por amor, não mais por dívida. Eu sou escravo dela porque eu optei em ser escravo dela, porque ela é uma boa senhora, é um bom senhor. Então, com essa ideia do Velho Testamento, nós vamos conseguir compreender o Novo Testamento, o que Cristo quer passar para a gente. Então, o Cristo, quando fala assim, Cristo é o nosso Senhor, você fala assim, o Jesus Cristo é o meu Senhor, você precisa saber o que está dizendo. É só falar, Jesus Cristo é o meu Senhor, é fácil falar. Agora, se Ele é o teu Senhor, você precisa fazer o que Ele pede. Ele fala assim, por que me chama o Senhor, Senhor, e não faz o que eu peço? Isso não é ser Senhor. Porque nós temos que buscar um batismo com o Espírito Santo e viver segundo o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, 3, está escrito assim, ó. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. A gente não consegue dizer, Senhor, Jesus é o nosso Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Aí a pessoa fala assim, não, eu consigo falar. Gente, falar até papagaio fala. Agora, mostrar com as tuas ações, realmente fazer o que Cristo está pregando ali, só por intermédio do Espírito Santo. Porque a nossa carne não quer fazer o que Cristo prega. A nossa carne quer fazer o que nós queremos fazer. Então o que Cristo pregou, para a gente poder falar assim, Jesus é o meu Senhor, eu preciso ser servo dele. Eu preciso ser escravo dele. Aí eu posso falar, ele é meu Senhor. Muitos de nós falamos Jesus Cristo é o nosso Senhor, mas a gente não faz o que Ele pediu, literalmente. Então fica difícil você dizer Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso que você precisa ter esse batismo com o Espírito. Porque ninguém consegue dizer Jesus Cristo é o meu Senhor se não for pelo Espírito. Eu posso falar, mas viver como servo do Senhor só pelo intermédio do Espírito. Mas temos que declarar que Jesus Cristo é o Senhor, por acaso, para sermos salvos? Em Romanos 10, 9, está escrito assim, ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas como que eu vou declarar, da forma que Cristo está falando, que Jesus Cristo é o meu Senhor, se eu não tenho o Espírito? Eu só consigo falar que Cristo é o Senhor com o Espírito. Vocês conseguiram entender? Eu não vou conseguir falar como Cristo quer, que Ele é o meu Senhor, declarar em ações. Deus nunca quis sacrifícios, querido. Deus sempre quis uma aproximação com o povo. O sacrifício que Ele pede é aquele culto racional. Você pega na Bíblia e fala assim, ó, o culto racional é o sacrifício que eu quero. O que é o culto racional? Fazer as boas obras. Fazer as boas obras em nome de Cristo. Este é o culto racional. Esse é o sacrifício que Ele pede. Então é isso que Cristo quer falar para nós. Onde que o Espírito Santo habita? Se eu preciso ter esse Espírito Santo comigo, onde que Ele habita? Muitas pessoas acham que o Espírito Santo fica aqui vagando. Outras pessoas falam que de vez em quando vem até você. No Antigo Testamento, eventualmente vinha um profeta. Tinha pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Agora, batismo com o Espírito Santo é de Jesus para cá. E onde que Ele vai habitar? Aqui, nessa passagem que eu vou ler para vocês aqui, vai ficar claro onde Ele habita. Está lá escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Está escrito assim, ó: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão só, uma carne só. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, pega contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O que Cristo quer falar aqui com a gente? O Espírito Santo, ele vai habitar no teu corpo. Você tem uma coisa que impede que ele habita no teu corpo, que você seja sacrifício vivo, é você fazer parte do mundo. O Espírito que o mundo não pode receber é esse Espírito. Se você tem parte com o mundo, você não tem parte com Deus. Simples assim. Sabe, querido, a gente fica às vezes fazendo um culto, vamos dizer assim, racional. Esse racional que eles falam, de entendimento e tudo. E o povo parou de pregar arrependimento. A Bíblia inteira é falando de arrependimento. Nós temos só que se arrepender e deixar na mão dele. A Bíblia inteira fala disso. A gente não vai conseguir ter o Espírito Santo, esse que é pregado na Bíblia, não esse que é pregado nas igrejas, o que está pregado na Bíblia. Presta bem atenção. Quem frequenta outras igrejas fora Atalaias aí? Pelo menos vê vídeos de outras pregações de outras igrejas. Raciocina com você mesmo. Se Deus hoje tirasse o Espírito Santo dele daqui, levasse embora, mudava alguma coisa nessas igrejas? Os labachébes continuavam, os giratórios continuavam, não mudava muita coisa. Não estou falando de todos, eu estou falando de pessoas que não conhecem o Espírito, que querem comprar o Espírito como o Simão mágico queria comprar. É tudo de graça, desde que você santifique-se e peça ao Senhor. Se você pegar essa passagem aqui, ele fala de imoralidade sexual. Paulo fala assim, grande é o mistério, quando ele fala disso. Quando Jesus fala assim, eu sou um com o Pai, e vocês serão um comigo, é disso. Ele precisa estar dentro de você. Aqui falou literalmente de estômago e corpo. Alimento e estômago vai ser destruído. É literal, ele está dentro de você, desde que você peça. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha eventualmente. No Novo Testamento, Jesus fala assim, ó, eu lhes mandarei um outro Consolador, e ele ficará com vocês eternamente.
eternamente. Carlos, mas eu já ouvi falar que o Espírito Santo saiu de Saul. Ele está no Novo Testamento ou no Velho? No Velho. E como há a possibilidade de ele sair de nós, uma vez batizado com o Espírito, você terá eternamente. Porém, não entristeça o Espírito. Você pode apagá-lo. Se você pegar o Mateus 25, a primeira parábola que fala das 10 virgens, as 10 tinha o Espírito, o azeite. Só que quem manteve ali o azeite aceso foi só as virgens prudentes. As outras tinham. Mas falou assim, quando ele vier eu vou lá comprar. Acho que até as sábias falaram assim, vai lá, compra lá agora o Espírito. O noivo já veio, vai lá comprar o Espírito, vai buscar, isso dá tempo. A hora é agora, queridos. Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Você está relacionado com o que você faz aqui, hoje, agora. Tudo que você faz aqui, hoje, agora, é o que Deus quer. Ele quer isso, é hoje, agora. Para que você morreu? Já era. Você só vai colher os frutos. Um dia eu estava conversando com o pastor Renato sobre... Eu tive um sonho em que eu tinha morrido e eu estava num lugar bom. Vamos dizer assim, eu estava no céu. Mas eu fiquei triste porque estava lá. E por quê? Porque eu falei assim, meu Deus, eu não posso fazer mais nada agora. Quem vai pregar para minha mãe? Quem vai pregar para meu pai? Quem vai pregar para meus irmãos? Eu não posso fazer mais nada. Não esperem chegar a isso. A hora é agora. Se você não crê nesse Cristo que você vem aqui sentar para ouvir a palavra dele, o que você está fazendo aqui? E se você crê, abra a boca. Prega o evangelho. Cara, eu não tenho assim, convicção. Então, busque o batismo com o Espírito. Ele vem para te convencer de Jesus. Ele certifica de tudo. Tudo que está na Bíblia. Quando você tem um batismo com o Espírito Santo, ele certifica de tudo. Tudo passa a ser verdade para você. Às vezes dá aquela esfriada, o que é normal. Mas depois você lembra do que você já viveu e fala assim, não é só isso. Tem mais, vou buscar mais. É isso que Cristo quer nos falar. Como saber que o Espírito Santo está em nós? Em Gálatas 5, querido, do versículo 16 ao 25, ele nos mostra as obras da carne e as obras do Espírito. Toda vez que você se sentir fraca, lê lá Gálatas 5, para você ver assim, cara, deixa eu ver como está a minha vida. Deixa eu ver se o Espírito Santo ainda está aqui, firme. Muitas das vezes o Espírito Santo fala com a gente e a gente não dá ouvidos. Por exemplo, eu estava escalado para pregar hoje, quinta-feira, né? E terça-feira era um outro pregador. E as minhas pregações, geralmente, eu deixo aqui nesse caderno, né? Eu deixei na empresa esse caderno. E quando eu estava passando assim, bem em frente a uma casa que vende coisas de macumba, aí Deus tocou no meu coração. Volta lá e pega o livro. Isso é coisa da minha cabeça. Vim embora. Quando chegou aqui, era eu que tinha que pregar. Mas ele falou comigo, eu que não quis dar ouvido. Às vezes o Espírito Santo fala com você e você está, isso é coisa da minha cabeça. Faz! Aí depois você vai saber que foi ele que falou. E essa comunhão fica mais próxima a cada dia. Se você não tiver na comunhão, se você não tiver esse espírito aceso, o noivo pode voltar e não vai dar para encher a vasilha não. Se você pegar lá fala literalmente da lâmpada e a vasilha e o azeite. As outras pegaram a lâmpada, mas não tinha azeite dentro da vasilha. O que é o azeite? O Espírito Santo. A coisa mais importante nos dias de hoje é a comunhão com o Espírito Santo. É isso que vai te dar garantia de uma redenção. Em Gálatas 5 está escrito assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas por imoralidade sexual, faça uma autoanálise aí, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
praticam essas coisas. Em outras partes de Hebreus está dizendo assim, que se você uma vez salvo, uma vez aceitou Cristo e volta a praticar o que você faria, em vão foi esse sacrifício. Não pratica. Jesus não veio aqui para condenar nenhum de nós, nenhum. Ele veio aqui para perdoar. Ele vai vir para julgar. Mas agora a graça é para perdoar. Aceita, é de graça. Aceita. Se Jesus viesse para nós e falasse assim, ó, 100 mil reais é a tua salvação, e ele deu parcela em 200 vezes, quem pagaria? Se fosse esse modo, não falando que é assim não, quem pagaria? Ninguém pagaria? Ninguém quer salvação? Ninguém pagaria? Se fosse dessa forma, todo mundo pagaria. Como é de graça, cria-se uma dúvida, porque hoje o mundo, tudo tem preço. Cristo ele vem para te dar de graça. Se é uma troca, não é de Deus não. Ele vem para te dar de graça. E o que ele quer em troca tem que ser dado de coração. Até as ofertas tem que ser de coração. Se for peso para você, não oferta. Isso Deus não vai receber. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se viverem pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros com inveja. Então, querido, aqui explica abertamente como nós devemos nos comportar por intermédio do Espírito. Às vezes eu olho para alguma pessoa próxima de mim e eu lembro de algumas coisas que está escrito aqui. Eu olho assim, não está cheio não. E às vezes eu olho para outra pessoa e ele nem acha, ele nem sabe isso. Fala, cara, que cara cheio. Dá vontade de ficar o dia inteiro do lado da pessoa. Tem pessoas que ficam do lado, não dá vontade de ficar o dia inteiro? Isso é o fruto do Espírito. Agora a pessoa rancorosa, cheia de ódio, falando mal, fazendo facção. Você fala... Aí quando fala aqui, o Espírito Santo está no meio de nós, aí gira, dá um duplo mortal carpado, dá uma voadora ungida, faz tudo, não é? Mas o Espírito Santo mesmo está longe. Lembre-se disso, querido. Para nós vivermos segundo o Espírito, nós temos que morrer, nascer de novo e morrer para a carne. Nós temos que nascer de novo e morrer para a carne. Como que eu nasço de novo? Jesus Cristo conversa com Nicodemos, que era um mestre da lei. Ele não está falando com qualquer pessoa não. Era um mestre da lei. Isso está em João 3, do versículo 1 ao versículo 7. Ele fala assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, presta bem atenção nisso aqui. Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O reino de Deus já está aqui. Ninguém pode ver se não nascer de novo. Eu não consigo entender os mistérios de Deus. Eu não consigo entender o cuidado de Deus na minha vida. Nasça de novo. Presta bem atenção. A Bíblia inteira vai se cumprir até Apocalipse. Você pode viver isso, entender isso e ver o tempo que você está nas profecias. E se você não viver isso e nascer de novo, vai se cumprir do mesmo jeito. Eu te indico que faça parte desse reino. Ninguém pode ver se não nascer de novo. E ele continua falando. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Ele achava que era literal. E Jesus Cristo fala assim, ó. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar. Primeiro é ver, agora é entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Nascer da água é o batismo para arrependimento. Nascer do Espírito é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Se você não nascer da água e não nascer do Espírito, você nem vai ver o reino e nem vai entrar posteriormente no reino. A regra é essa. Não que seja uma regra, porque não tem regra para o Senhor. Se você olhar o centurião Cornélios, ele não tinha descido a água do batismo e veio o Espírito Santo sobre ele. Aí Pedro fala assim, posso eu negar a água para ele?
Porque Pedro achava que só os judeus podiam ter o batismo do Espírito Santo. O dom de Deus só para os judeus. É para todos aqui, todos. Desde que vocês queiram. Por amor e com visão de reino. Por amor e com visão de reino. Aqui Jesus explica o que é nascer de novo. Só para vocês entenderem o que é nascer de novo, em outra passagem, Jesus chama um discípulo e ele fala assim: deixa que eu vá enterrar meu pai. Ele fala: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Ele está falando de um morto espiritual e um morto carnal. E Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Presta bem atenção. Quando que nós morremos? Pedro explica: nas nossas transgressões e pecado. Se você já pecou espiritualmente, você já vem morto. Na verdade, a Bíblia também fala que nós somos mortos desde Adão. Nós vemos morte espiritualmente. A morte aconteceu lá em Gênesis. Quando Deus fala assim: quando vocês... Está vendo esse jardim aqui? Ó? Todos os frutos, todos, vocês podem comer. Só não daquela árvore. Lá tinha duas árvores. A do conhecimento do bem e do mal. E a da eternidade, a árvore da vida, que daria a eternidade. Só não daquela árvore. Aí vem a serpente, que é a imagem do diabo, e fala assim: foi isso que Deus falou? Vocês não podem comer os frutos? Não. Aí ela fala assim: eu posso comer qualquer um, menos aquele. Aí ele fala assim: por que não? É porque no dia que eu comer, eu morrerei. Aí o diabo fala assim: não, você não vai morrer. Deus falou isso aí para que vocês não fiquem igual a ele. Mas você pode comer. Eva viu, entra primeiro pelos olhos, presta bem atenção que você está vendo. Eva viu, encheu o coração com a vontade, viu que era bom de se comer e comeu o fruto. Eva morreu no dia? Não. Então o diabo falou a verdade. Dali nasce o pai da mentira. Ela morreu espiritualmente. Deus não se afastou? É isso que Jesus vem para devolver para você. Você com o Espírito Santo, você volta a falar diretamente com o Pai, pelo intermédio de Cristo, o sacrifício dele. Você entra no lugar santíssimo lá e fala com o Pai. É isso que ele quer mostrar. Nasça em espírito. Espírito. Ele fala assim, Jesus fala assim, ó, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Como que está morto vai viver? Em espírito. O teu espírito está vivo. Jesus fala assim, a Bíblia nos fala assim, ó, aqueles que dormem. Quando Lázaro morreu e vieram avisar Jesus, ele falou assim, ele não morreu, ele dorme. Lázaro estava morto ou estava dormindo? Morto. E os discípulos, não Senhor, ele está morto, ele dorme. Não, ele está morto, ele dorme. Aí viu que eles não iam entender, falou assim, tá, ele está morto. Mas quando você está com Cristo, você não morre, você dorme e espera até o dia da redenção. Mas se um parente nosso morrer sem conhecer Cristo, a segunda morte tem autoridade sobre ele. Vocês entenderam? É agora, é hoje. Prega esse evangelho. Nasça primeiro você. Deus não vai fazer nada com ninguém ao teu redor se não fizer com você primeiro. Você tem que nascer primeiro. Você tem que tirar a trave do olho primeiro para ver o cisco do outro. Isso é o reino. É entender coisas que você fala assim, eu não consigo entender. Vou dar só um exemplo de reino para vocês que aconteceu essa semana na minha casa. Meu pai falou que saiu na rua assim e veio um rapaz falar com ele. Ele falou assim, eu te conheço. Conheço você e conheço sua família inteira. Meu pai falou assim, e olha que o meu pai é o tipo do cara que conhece todo mundo, viu? Não é mais aquele cara ali, nunca viu na vida. Mas esse cara, ele falou, eu não conheço esse cara não. Ele falou assim, você tem 62 anos, começou a adivinhar a vida do meu pai todinho. 62 anos, tem pressão alta, tem isso, meu pai ficou assim olhando pra cara dele. Ele falou, você tem uma nota no seu bolso aí? Ele falou, tem. Aí pegou a nota e deu para ele. Ele falou, cospe aqui. Aí ele cuspiu. Puf. Sangue puro. E meu pai não estava doente. Sangue puro. Aí ele falou assim, meu Deus. Aí já viu, né? Imagina. O cara adivinhou algumas coisas. Cuspiu o sangue. Ele falou assim, olha, tem um cara que pode te ajudar. Aí levou na casa de um benzedor. Levou na casa desse cara. O cara falou assim, ó, arruma 50 notas do maior valor. Qual que é o maior valor do real? 100. 50 notas do maior valor. E passa no seu corpo inteiro. Aí quando minha mãe veio falar comigo, falou assim,
deixa teu pai te contar uma história aí. Aí ele veio contar pra mim, né? Aí eu olhei assim e falei, isso não pode ser de Deus, não. Lavar o corpo com dinheiro, isso não é de Deus, não. Aí eu falei assim, pai, a coisa parecida que eu vi na Bíblia foi aquele lodo que Jesus fez, colocou no olho, né? E pediu para ele lavar, mas não tem a ver com dinheiro. Ali teve a ver com a fé, nem do centurião lá, né? A fé do ajudante dele ainda. Mas dinheiro não. Isso que é o reino, presta bem atenção. Aí eu fiquei olhando na cara do meu pai assim, Deus começou a me incomodar. Eu lembrei de uma passagem que fala assim, naqueles dias que eu derramarei do meu espírito, os filhos e suas filhas profetizarão, os jovens, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Eu falei, os velhos sonharão? Meu pai é velho. Pai, olha o que o Espírito Santo fez. Isso é fazer parte do reino. Eu falei, qual sonho você teve ultimamente? Pode contar. Ah, faz tempo que eu não sonho. Eu falei, conta o sonho que você teve. Ele falou, não, eu sonhei uma vez que esse último, estou tendo um sonho de morte, não sei o que lá. Eu falei, mas é o último sonho. Ou o senhor sonhou com cobra ou com sapo. Como que ia saber disso? Aí ele falou assim, eu sonhei ontem com cobra. Aí eu falei assim, então conta o sonho. Presta atenção, conta o sonho. Ele falou assim, ó, eu sonhei que tinha um fazendeiro, e o fazendeiro tinha várias cobras que engolia as pessoas e tal, e o fazendeiro dava 5 mil reais para quem matasse cada cobra. O que a pessoa falou pro meu pai? 50 notas de qual valor? 100 notas, 100 notas, né? Dá quantos? 5 mil. Eu falei assim, pai, quando uma pessoa faz um trabalho de macumba para outra, quem mexe com isso também sabe. Um sabe o que está acontecendo com o outro. Esse mundo espiritual, você consegue entender quando a outra pessoa está com um trabalho. O que estava dizendo para o meu pai? O que o Espírito Santo me revelou para fazer parte do reino do Senhor? Ele revelou o seguinte: cada trabalho que meu pai fosse lá para esse, vamos dizer assim, benzedor, meu pai tinha que dar 5 mil para ele. Quem já participou disso sabe que é 5 mil que eles pedem. Como que eu ia saber disso se você não fizer parte do reino? Como que Deus vai usar você se você não tiver ouvido do Senhor? É disso que eu estou falando. Esse reino já existe. Quando o Senhor nos compra e nós nascemos de novo, Paulo fala assim, o Senhor nos ressuscitou junto com Ele. Paulo já tinha sido ressuscitado do jeito que Jesus foi? Não, é espiritualmente. Aí ele fala, daí em Apocalipse 20 fala assim, vocês serão reis e sacerdotes, depois de ressuscitado. É disso que eu estou falando para vocês. É isso que a Bíblia quer falar para nós. Se nós nascemos de novo, não há mais condenação, desde que viva segundo o Espírito, não segundo a carne. E Romanos 8:1 está escrito assim, portanto agora nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia nos adverte, querido, de não entristecermos o Espírito. Isso está em Efésios 4, do 20 ao 32. Está escrito assim, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a ser renovado de modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. A briga do diabo com a gente é que o diabo não queria ser maior que Deus, ele só queria ser semelhante. Por isso que ele é bravo com a gente, porque nós podemos ser imagem e semelhança do Senhor. Fomos criados como imagem e semelhança. Não existe uma batalha entre o diabo e Deus, querido. Não tem batalha, Deus não se põe nessa batalha. Existe um Deus que é só amor, e o diabo que te dá Facebook, WhatsApp, telefone, conversa fiada, um monte de picuinha para que você não conheça o amor do Senhor. Não tem batalha. Deus está só te chamando, vem, 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 e o diabo te dando coisinha para tirar a sua atenção. Tira o diabo da história. Só você pode fazer isso. É só renunciar, renúncia, e você vai conhecendo mais o Senhor. Tem hora que acontece essas coisas que aconteceu comigo aqui, que você se pergunta e fala assim, cara, como que eu ia saber disso? Eu não ia saber. E aqui fala o seguinte,
nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Lembra essa passagem, Efésios 4:20, leiam. Como que você entristece o Espírito Santo de Deus? Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um com o outro, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Queridos, Deus só vai fazer por você o que você fizer pelo seu irmão. A cruz, ela é vertical, você e Deus, só que ela também é horizontal, entre nós. Se você não perdoar, como você espera ser perdoado? Ah, mas eu creio em Cristo. Está fazendo o que Cristo pediu? Lembra dos 2 mandamentos, que resume os 10? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se todo mundo aqui amasse o próximo como a si mesmo, nós não estaríamos nesse mundo do jeito que está hoje. Estaríamos? Eu não quero que ninguém faça mal para mim. Eu também não posso fazer para o próximo. E quem é o próximo? Todos os outros. Ah, mas é fácil falar bem da mãe, do pai. Até os hipócritas falam isso, cuidam dessa forma, sabem amar. O difícil é pegar alguém que não pode te oferecer nada em troca e amá-lo. É isso que Cristo quer. É isso que Cristo quer. Querido, no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, está escrito assim, ó. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto. Quem foi morto? Cristo. E de abrir porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus. Ele comprou o preço de sangue. Não se sinta humilhado, qualquer um. O Filho de Deus, Deus mandou o Filho dele para morrer por você. Você tem noção que esse Deus pode fazer por você? Ele entregou o próprio Filho, o melhor que ele tinha, por você e por mim. E a gente fica meio pedindo coisinhas, sabe, supérflua, sendo que ele deu o melhor dele pra gente. E às vezes a gente tem R$200 na carteira. Não estou falando isso porque para você ofertar mais, não. Estou dizendo assim, você fica com mesquinharia de se entregar para o Senhor, não só na parte financeira, mas na parte total. Nós não temos coragem, nós temos vergonha de falar de Cristo para nossa família. Temos vergonha de falar assim, é o cristão 007. Ninguém sabe que ele é cristão. Ah, você é crente? Ah, sou. Mas não fala para ninguém. Eu costumo dizer que ser cristão é como se estiver fazendo um regime. Se eu falar para você que eu estou fazendo um regime aqui, quem acredita? Acredita, Bonil? Vejo que você tem fé, viu? Olha só, quando você faz regime, você não precisa nem falar. O povo já olha para você. Quando você é cristão, precisa passar a mesma imagem. A pessoa olhar para você e sentir uma coisa diferente. Fala, cara, você é diferente. Você não precisa falar que você é cristão, você precisa viver como cristão. Continua aqui em Apocalipse, ele fala assim, ó, compraste com teu sangue para Deus pessoas de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis. Nós temos autoridade e sacerdote. Nós podemos levar o sacrifício vivo, lembra que eu falei ali? Até o sumo sacerdote, que é Cristo, e ele leva para o Pai. Nós somos reis e sacerdotes e reinamos sobre a terra. Isso está em Apocalipse. Apocalipse 5, do 9 ao 10. As pessoas acham que Apocalipse é um bicho de 7 cabeças, não acha? É 10. Lá tem uma besta de 10. Mas se você ler, você vai entender cada cabeça daquela ali. Mas se você ler só Apocalipse, você vai se assustar. Agora leia a de Gênesis. Quando chegar em Apocalipse, vai abrir sua mente. Querido, a forma mais simples, mais perfeita que Deus usa para falar com a gente está aqui, a Bíblia. Está tudo aqui. Por que você vai ficar pedindo oração? Por que você vai ficar pedindo, o que o pastor falar é verdade? Você leu? Para ver se é verdade? Está tudo aqui, ó.
Deus quer falar com nós todos os dias. Está tudo aqui, ó. Leiam, criem um hábito de ler. Eu comecei a ler a Bíblia e me empolgar tanto, eu peguei um outro livro para falar sobre a Bíblia. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, não é viva essa palavra. Ele queria mostrar a visão dele de uma passagem da Bíblia, né? Não é viva. Voltei a ler a Bíblia. Que vai tudo se encaixando. Quando você começa a ler Gênesis, Apocalipse, vai tudo se encaixando. Eu queria dizer para vocês o seguinte: o que Deus quer de todos nós aqui é arrependimento. Não interessa o teu pecado, não interessa o que você fez. Quando Pedro vira para Jesus e fala assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Ele fala: não te digo 7, eu te digo 70 vezes 7. Muitos pregadores falam assim, 490 vezes por dia. Ah, ninguém consegue pecar e total. Ele não está falando disso, não. Abram suas Bíblias aí, para a gente encerrar, em Gênesis, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 12. Olha só do que Jesus estava falando. Lá está escrito assim: quando você cultivar a terra, isso aqui Deus está falando com Caim, tá? O que matou Abel. Esta não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Agora você vai para o versículo 23. Capítulo 4, versículo 23. Lameque é da geração de Caim. Ele fala assim: disse Lameque às suas mulheres, ele é casado com 2 mulheres, Ada e Zila: ouça-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. É disso que Jesus está falando. Não interessa o que você fez. Ele está pedindo para você: arrependa-se. Arrependa-se. Eu tenho um perdão por seus pecados. Não me interessa se matou 1, se matou 2, se matou 10, se adulterou, se mentiu, se fornicou, se maldiz o seu pai. Não interessa. Ele vem para cumprir aqui e diz assim: não me interessa o que você fez, eu tenho perdão para você. Creia em mim, que mesmo que você morra, você viverá. Está aqui de graça. É de graça, acredite. Creia. Tão somente creia. É disso que Jesus está falando. Tão somente creia, se arrependa, coloque tudo nas mãos deles. Eles sabem o que fazem. Deus sabe o que faz para você. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas ao nosso filho, imagina o Pai, aquele que te criou. Eu só queria encerrar dizendo para vocês aqui: Deus tem perdão para cada um de vocês. Eu tenho certeza que depois de batizado com o Espírito Santo, ainda peca. Então não só vocês, como eu também, e todos que sentiram no seu coração, vem aqui na frente, deixa Jesus tocar no seu coração, deixa que Ele, através dos louvores, você se arrependa. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Fique à vontade. Se você vai se ajoelhar aqui e ficar em silêncio, é só você e Deus. Ele espera isso de você. Arrependa-se e coloque tudo na mão do Senhor. A Bíblia inteira veio para nos ensinar sobre arrependimento. Busque o Senhor enquanto há tempo. Que as palmas louvem ao Senhor.